Olá, mais uma vez, noivas de plantão. Eu vou mostrar como é que eu fiz a minha caixinha de lembrancinha para os padrinhos. Bom, essa aqui é uma caixinha simples de MDF. A medida dela, essa aqui é uma caixinha média. Ela tem 13 centímetros, tá? E tem 7 centímetros de altura. Bom, o que eu fiz nessa caixinha? Para quem já fez algum trabalho de MDF, como que é feito o processo? Você vai passar uma camada de primer, né? Que seria uma proteção para a caixinha. Você passa uma mão dessa base para MDF, é uma base branquinha. Você passou a mão, essa mão, esperou secar, vai lixar toda a caixinha. Pode passar um paninho para tirar o pó e depois vamos pintar. Essa tinta aqui que eu usei para pintar, eu usei na cor branco neve. Eu pintei ela com um rolinho que o acabamento fica melhor. Pintei tanto por fora quanto por dentro. Nessa parte de dentro, eu usei um cetim na cor pink, que eu coloquei alguns pinguinhos de cola, essa cola universal. Eu coloquei um pinguinho em cada ponta. Usei o cetim, eu coloquei ele com o lado brilhoso pra cima. E aí, eu fui colocando dessa forma. Pus um pinguinho de cola, colei a pontinha, colei a outra ponta e assim eu fiz com os quatro cantinhos. Deixei secar e depois você ajusta o tecido dentro da caixinha. Na minha caixinha, eu vou colocar 2 bem casados, 2 saquinhos de amêndoas e 2 bombons de bolinho de chocolate, tá? Esse aqui eu fiz para os padrinhos casados, casal, né? E essa menorzinha para os meus padrinhos que são solteiros. Dá pouca diferença, aquela tinha 13 por 7, essa aqui tem 10,5 por 6, tá? Pra fazer essa aqui é a mesma coisa. Bom, pra fazer a caixinha, a tampa, desculpa. A tampa, eu também passei a base, né, a base acrílica, que é esse primer para proteger a caixinha. Já vi alguns vídeos em que fazia a aplicação do tecido direto sem passar nada. Eu achei melhor passar para proteger a madeira. Bom, só que aí nesse aqui eu não passei a tinta, eu passei só a base acrílica. Eu cortei um pedaço de manta acrílica, passei na tampa cola branca e cortei, né, no tamanho a manta acrílica e colei. Esperei secar e colei o tecido. Para fazer a medida do tecido, eu fiz como? Eu medi o tamanho da caixinha e de cada lado eu deixei aproximadamente 5 centímetros para poder fazer o acabamento. Porque aí você vai colocar as bordas para dentro de todos os lados, certo? Para colar esse aqui, eu usei a cola universal, que ela é como se fosse uma cola tenaz. Na verdade, ela é tenaz, né? É uma cola branca, só que ela é uma cola extra. Então, ela é um pouco mais grossa, ela não deixa manchar o tecido. Mas, mesmo assim, você precisa de bastante cuidado, porque senão pode manchar. Eu apliquei uma camada bem fina na borda, passando pelos dois lados, tá? Eu passei esses dois primeiro, depois as outras duas lateral.
você passa, deixa secar um pouquinho e você vem com o tecido, tá? E vai puxando para ele colar perfeito. Aí, colou um lado, colou o outro. Eu fiz o quê? Passei a cola para fazer esse acabamento de dentro. Fui colando, tá? Essa parte de colar o tecido, ela dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Aí, como é que foi feito aqui a lateral? Eu fiz uma dobrinha, fui puxando assim o tecido, deixa eu ver se dá pra ver aqui, tá? Aí, se você passar a cola universal ou a cola branca, ela não vai colar. Eu não tinha cola de tecido, pode ser usada a cola de tecido também, você vai colocar um pinguinho e vai fazer o acabamento, tá? Então, puxa aqui e faz esse acabamento aqui da bordinha, tá? Então, põe um pinguinho de cola e faz o acabamento. Pra terminar, o que eu fiz? Né? Terminei de colocar todos os lados. E aí, pra fazer o acabamento, né, colei toda a parte aqui de dentro, passei cola aqui dentro. E, no meu caso, antes de finalizar, eu coloquei essa fitinha branca de 1,5 cm, coloquei um pinguinho de cola no meio, essa mesma cola universal, apliquei, fiz o acabamento aqui por dentro e, pra dar um acabamento melhor, porque toda a borda aqui tá com tecido, eu cortei esse mesmo o papel que eu usei para fazer o desencalhe, quem assistiu o outro vídeo, um pedaço de papel vergê que eu medi dentro aqui, tirei as medidas de dentro da caixinha e apliquei. Aqui, eu coloquei isso aqui pra, na verdade, já deixar pronto, mas o que você pode fazer? Você pode colocar uma dedicatória para os seus padrinhos aqui. No caso, eu ainda vou fazer a dedicatória e vou colar aqui por cima. Para fazer o acabamento da caixinha, eu usei a mesma rendinha que eu usei no véu, que tinha sobrado. Apliquei alguns pontinhos de cola universal, que é essa aqui. Apliquei alguns pontinhos aqui embaixo e alguns pontinhos no meio das florzinhas. Fui aplicando, comecei aqui, fui girando, girando, girando e fiz o acabamento aqui. Para finalizar, fiz esse lacinho que eu coloquei em cima. E o acabamento aqui de baixo é uma fitinha de 0,5 cm que eu passei em toda a lateral da caixinha. Para fazer esse lacinho, como que eu fiz? Eu cortei uma fitinha, colei um pedacinho aqui no meio. Aí, você vai marcar o meio dela e vai pegar um outro pedacinho de fita, colar também, pode ser colado com a cola universal e passa um por dentro do outro. Eu não colei no meio porque eu achei que não ficou tão fofinho se eu tivesse colado esse pedacinho aqui direto, tá? Eu achei que assim ficou mais charmosinho, mais fofinho. Pus um pinguinho de cola e apliquei. Aqui, eu ainda vou finalizar, eu ainda vou colocar um strass para dar um pouco mais de brilho na minha caixinha. Então, ficou assim, com o tecido e com a tampinha. Espero que vocês tenham gostado.